Olá, a proposta hoje aqui então é a resolução das questões propostas, desde a parte da classificação de uma PA até a obtenção de uma razão. Então, vou começar com o primeiro exercício, onde dizia assim: calcule a razão e também classifique cada uma das PAs abaixo. Então, as PAs aí da primeira questão vai da letra A até a letra H. E num papel aqui, a resolução eu vou estar fazendo para que a gente tenha toda a obtenção, tá? Então, como é que a gente começa a calcular a razão para depois lembrar da questão da classificação? Primeiramente, razão é igual ao segundo termo menos o primeiro. Razão 7 menos 5 igual a 2. Quando a razão ela é maior do que zero, a gente classifica como crescente, certo? Vamos para o caso B. Da mesma forma, razão é igual ao A2 menos o A1, igual a 2. 2 é maior que zero, portanto, ela é crescente. Letra C. Razão igual a 8 menos 12. Então, 8 menos 12, menos 4. Quando a razão ela for negativa, ela se classifica em decrescente. Agora, a razão igual segundo termo menos o primeiro. Lembrando da minha explicação, quando a gente tiver algo desse tipo, parênteses, né? Então, vai ficar menos 10 mais 13. Quem quiser fazer direto, não tem problema. Isso vai ficar igual a 3. 3 é maior do que zero, portanto, ela é classificada como crescente. Letra E. Razão igual a menos 30 menos 35. Ou seja, ela será menos 30 mais 35. Resultado final, 5. Portanto, ela é crescente, porque ela é maior que zero o seu resultado. Ela é positiva. Letra F. Razão igual 5 menos 1. Isto é 4. Se é 4, ela é crescente. Razão igual segundo termo menos o primeiro. Menos 12 mais 9. Isso aqui será igual a menos 3. Se o resultado for menos 3, que é menor que zero, a gente diz que ela é uma PA decrescente. Último caso, então, aqui, razão igual a 7 menos 7. Portanto, isso, zero. Se isso é zero, o resultado for igual a zero, nós vamos ter como constante. Após isso aí, nós teremos exercício 2. Dada a PA, determine o termo indicado. A primeira coisa que a gente vai observar aí desse exercício é a questão do que está variando, né? Então, aqui, desse para esse, do segundo para o terceiro, e do terceiro, a gente tem a posição do quarto termo a ser indicado. Então, o que que ocorre? Menos 4 para o 1. Tá aumentando ou diminuindo valores, né? Então, nós teremos lá o termo, que já tá ali do A1,
mais 5 unidades vai resultar, então, no 1. Então, menos 4 mais 5, 1. Agora, 1 mais 5 resulta no 6. Então, fica fácil da gente compreender que o quarto termo nada mais é que o termo indicado, que é o terceiro termo, mais, assim como nos demais, 5 unidades. Então, 6 mais 5, o meu quarto termo tem valor de 11, tá? Letra B, sequência 13, 10, 7, 4 e assim por diante. Tá te pedindo o quinto termo. Se nós ficarmos observando esta PA, essa sequência dada, a gente está percebendo que está aumentando ou diminuindo valores. A gente não tem uma certeza, né? Então, a gente pode observar o quê? Que ela está o quê? Caindo tantas unidades. Tu tem o 13. Para chegar no 10, tu aumentou ou diminuiu valores? Tu diminuiu. Quanto? 3. Agora, 10 para 7 diminuiu outros 3 também. 7 para 4, tu diminuiu quantos termos agora? Também 3, né? Então, nada mais é que o quinto termo, tu pegar o valor que tu tem e diminuir, assim como a sequência que foi dada e percebida, 3 unidades. O que é 4 menos 3? 1. Esse é o valor do teu quinto termo. Pouquinho diferente tá essa questão do item C da 2. Notem que aqui a gente nota valores fracionários e quem tem dificuldade com frações vai perceber um pouco de dificuldade, né? Mas para quem manuseia com calculadora, não fica tão difícil assim, né? Mas então, 1/2, o que significa 1/2? 1/2 significa 0,5. Se eu tenho 0,5 aqui para chegar no 1, significa que desse 0,5, eu somei mais metade para chegar nesse 1. 1 para 3,5. O que é 3 meios? Significa 1,5. Então, 1 mais 0,5, 1,5, que significa esse 3 meios. E assim sucessivamente. Então, notem aí o que aconteceu. 0,5, que é minha fração, mais o que eu tenho que colocar aqui para chegar no 1 é mais metade, que são os próprios 0,5. Então, 1 mais 0,5 é 1,5, que é esse 13,5, né? Esse aqui, no caso, é o meu primeiro termo. Esse aqui é o meu segundo termo. Este obtido agora foi o meu terceiro termo. Para o quarto termo, o que tu vai fazer? 1,5 mais 0,5, ou seja, isto é, 2. O que seria o teu quinto termo? Nada mais é que 2 mais 0,5. O que é 2 mais 0,5? 2,5, que fracionariamente isso significa 5 meios, né? Sexto termo, para te obter esse valor que tu tem aqui, é o valor anterior mais 0,5, ou seja, isto é 3. Então, compreendendo que eu sempre tenho o anterior mais essa constante, essa variação de termo para o outro, né? A gente vai ter a ideia que o nosso sétimo termo será o 3, que é o termo anterior obtido, né? Que é aqui o que a gente está vendo na sequência, mais 0,5, ou seja, 3,5. E 3,5 em fração significa
7 meios, certo? Continuando, então, sobre os exercícios sobre progressão aritmética, eu trabalhei, então, no vídeo anterior e também no que foi encaminhado para vocês, a questão de termo geral, né? Agora a gente trabalha o termo geral, a n é igual a 1 mais n menos 1, entre parênteses, multiplicado pela razão. E foi encaminhado, então, 14 questões para vocês, né, em relação a PA, tá? Então, o que que ocorre, né? A primeira questão que nós temos aí pede o 20º termo. Então, o AN é o A20, que eu vou descobrir. Eu não sei, eu coloco o ponto de interrogação. A sequência dada é esta, tá? Então, 1, 8, 15 e assim por diante. Em que se o A20 foi pedido, o N que eu vou descobrir é o 20. A razão é sempre o segundo termo menos o primeiro. Pela sequência, 8 menos 1, 8 menos 1 é 7. E o primeiro termo, aqui pela fórmula, é 1. Então, todas essas informações vão ser colocadas agora aqui na sequência, e a gente vai obter por ela, então, o 20º termo. Então, no lugar do AN, A20, igual, o A1 é 1, mais 20 menos 1, vezes razão. A20 é igual a 1 mais, o que é 20 menos 1? 19R, né? 19 vezes R, 19R. Opa, esqueci de colocar uma coisa aqui. Desculpa. A razão lá da legenda que a gente tem é 7 e 7. Então, necessário aí a calculadora, né, pessoal? Vocês vão escrever lá. Então, 19 vezes 7, 133. A20 é igual a 1 mais 133. A20 é igual a 1 mais 133. Esse valor aqui da primeira questão, 134. Tá? Quem quiser colocar a resposta lá no final da questão, porque faz uma pergunta, né? Determine o 20º termo, pode escrever lá. O 20º termo dessa PA é igual a 134. Também pode fazer assim. Vou ler o enunciado da próxima questão. Determinar o 17º termo da PA, então foi escrito aí a sequência, menos 6, menos 1, 4 e assim por diante. Então, notem aqui já a legenda que eu fiz, né? Então, se é o 17º termo, o AN, que tu vai descobrir, é o 17. Então, o N, por consequência, é 17, o A1, pela sequência dada, é menos 6, e a razão, o segundo termo menos o primeiro. Notem que a gente está mexendo com valores negativos, né? Então, é importante que vocês tomem cuidado em relação a isso. Então, segundo termo, menos 1, menos o primeiro, que também é negativo. Então, escreva, então, essa questão dos parênteses. Menos 1, menos com menos, mais 6. Menos 1 mais 6 resulta em 5. São parcelas. Tô devendo 1, tenho 6, fico com saldo positivo de 5. E tu vai escrever tudo substituído na fórmula do termo geral. Então, vai lá. A N é a 17. A1 é menos 6, mais, abre parênteses, o N, 17, menos 1, vezes a razão, que é igual a 5. Então, a 17 é menos 6, mais 17 menos 1, 16 vezes 5. O que tem prioridade aqui? Primeiro, a multiplicação. Então, o A17
é menos 6, mais, multiplicando, né, 16 vezes 5, isso aí é igual a 80, né? Dentro dessa escrita, o A17, se eu tirar 6 de 80, o meu A17, o 17º termo, tem o valor 74, tá? Então, já comentei também da questão da calculadora, ela agiliza bastante coisas, né? Então, vocês tomem cuidado de também obter ela, porque ela é importante, tá? Vamos lá. Qual é o 8º termo? Então, o AN é o A8, quanto vale? Então, o N, que eu vou querer descobrir, é o 8, né? O 8º, em que o A1 equivale a 1 nessa sequência, então a sequência tá aqui embaixo anotada, ó. 1, 3 meios e 2. Já de antemão, tá, pessoal? 3 meios significa 0,5. Eu sei, aliás, 1,5. Eu sei que muitos têm preocupação com vestibular e Enem, então é importante daqui a pouco, né, revisar a questão de frações, tá? Então, isso é bem legal da gente acabar revendo essas coisas que vão ser bem fundamentais para vocês, tá? Então, vamos lá. Continuando, então, o A1, como eu falei, o primeiro termo é 1, a razão é sempre o segundo termo menos o primeiro, notem que a gente vai ter o envolvimento de uma fração, mas para o nosso estudo o que nós temos aqui é o seguinte, 3 meios menos 1. O que tem embaixo desse número, quando eu não tenho nada embaixo dele, né? É a presença do valor 1, tá? Isso a gente aprende lá nos anos iniciais, tá? Então, claro que tu não é obrigado a lembrar de tudo, mas rever essas coisas que estão sendo pontuadas é importante, tá? Então, quando a gente tem 2 e 1, o denominador comum a eles, é um mínimo múltiplo comum entre 2 e 1, é o próprio 2. Qual é o processo que tu vai fazer a partir de, então, desta escrita, né? 2 vai dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Isso aqui é uma fração, isso aqui também é uma fração. Em ambos os momentos, a gente vai ter que fazer com esses valores, tá? Então, 2 dividido por 2, 1. 1 vezes o 3, 3. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. 3 menos 2, 1. 1 meio é meu resultado. Quem quiser colocar ao lado que 1 meio é 0,5, tranquilo também pode ser feito, tá? Então, agora, no lugar do AN, eu vou colocar A8 igual ao A1, que é 1, mais N, quem é o meu N aí, então, né? O 8 menos 1, vezes 1 meio, tá? Então, A8 é igual a 1 mais 8 menos 1, 7, vezes 1 meio. O que a gente faz com uma multiplicação de frações? Lembrando de novo, quando eu não tenho nada embaixo, tem 1. Então, A8 é igual a 1 mais. Na multiplicação de fração, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Então, 7 vezes 1, 7. 1 vezes o 2 é 2. Então, o A8 é igual. Lembrando do que a gente acabou mexendo aqui anterior para a razão. Temos soma de denominadores diferentes. Então, isso implica em mínimo múltiplo comum. De novo, divide e multiplica. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Sinal do meio é mais. Então, 2 dividido por 2, 1. 1 vezes o 7, 7. E aí, a gente tem que o valor desse 8º termo, respeitando a ideia de fração, né? 2 mais 7, 9, sobre 2. E quem quiser colocar isso em decimal, 9,5 significa 4,5.
Descubra o primeiro termo de uma PA cujo 10º termo é igual a 51 e cuja razão é igual a 5. A partir de agora vai ter algumas questões em que os dados estarão no enunciado, não estarão somente na sequência dada, tá? Então, descubra o primeiro termo. O 10º termo, então, foi informado, o AN igual a 10, que é 51. Esse N é 10, esse é o termo informado. Em que o R, a razão, é 5. Então, com esses dados da legenda, a gente vai jogar também na relação aqui do termo geral, tá? Então, vamos lá. O AN, o A10, vale 51. Tá? O A1 vale... Reescreve de novo, porque é quem tu vai descobrir no final, tá? O N é 10, menos 1, entre parênteses, vezes a razão, que é 5. Então, 51 é igual ao A1, mais 10 menos 1, 9. 9 vezes 5. 51 é igual ao A1, mais 9 vezes 5, 45. Letra para um lado, número para o outro. 51 menos 45 é igual a 1. Significa, então, que o teu primeiro termo tem valor 6, certo? Questão número 4. Questão número 5, então, né? De novo. Qual é o primeiro termo de uma PA em que o A16 é igual a 53 e a razão ela é igual a 4. Novamente, dados anotados aqui, o problema está querendo o A1, o A16, que é o AN que foi informado, é igual a 53, o número do termo informado é o 16 e a razão é 4, termo geral novamente, tá? Então, vamos lá aos valores. O A16, tu já pode colocar no lugar do AN o valor 53. No lugar do A1, tu pode colocar novamente a reescrita da ideia, que é o próprio A1 ao final, né? Que a gente vai encontrar. O N é 16 menos 1. A razão é 4. 53 reescreve. Igual ao A1. Mais 16 menos 1, 15 vezes 4. 53 é igual ao A1. Mais 15 vezes 4, 60. 53 menos 60, A1. 53 menos 60, fico devendo 7. Então, portanto, meu A1 é menos 7. Então, esse A1 ficou negativo. Ideia 6. Qual é o primeiro termo de uma PA em que a razão é menos 5 e o 7º termo é igual a menos 18? Então, novamente, o A1 eu quero descobrir. A razão foi dada que é menos 5. O 7º termo, então, o AN é igual a menos 18, e o número do termo informado é o 7, né? Então, o termo geral já está aqui do lado, eu vou substituir em cada lugar. Então, no lugar do AN, menos 18. No lugar do A1, reescreve ele novamente. O N, então, é 7 menos 1, vezes a razão, que é negativa. Menos 18, igual ao A1, mais 7 menos 1, 6 vezes menos 18. Desculpa, coloquei um dado errado aqui. A razão não é menos 18. O que é menos 18 é o 7º termo. Vamos lá ajeitar, para não ficar errado.
A razão, ela é menos 5. Menos 5, menos 5. Então, vamos continuar. Menos 18 igual ao A1, mais com menos na multiplicação é menos. 6 vezes 5, 30. Organizando letra para um lado, número para o outro, né? Menos 18. O contrário de menos 30 para o outro lado da igualdade, mais 30, igual ao A1. Se eu tirar 18 de 30, 12. Questão número 7. Determine a razão de uma PA em que 192 é o 20º termo. Então, o AN que está sendo informado é o A20, igual a 192. E o N, então, é 20. E o 2 é o primeiro termo. Então, notem aí os registros em relação a essa questão número 7. Eu já coloquei, então, ao lado a fórmula do termo geral e eu vou fazer somente as substituições. Então, no lugar do A20, 192. No lugar do A1, o 2, mais o N, que é 20, que é o 20º termo menos 1, vezes a razão que eu quero obter ao final desta conta. Então, 192 é igual ao 2, mais 20 menos 1, 19, R, né? 192, 2 positivo aqui, para o outro lado negativo. 19 vezes R, 19R. 192 tirando 2, 190 igual a 19R. 190 dividido por 19 é igual ao R. Portanto, isso aqui é 10, o valor da razão. Questão número 8. Qual é a razão de uma PA em que o A26 é igual a 143? Então, o número do termo aí que eu aponto é o 26 e o A1 tem valor 18, tá? Então, qual é a razão dentro desses dados? Então, ao lado já está o termo geral registrado e vamos lá. AN 143 igual ao A1, 18, mais o N informado é o 26º termo, menos 1 vezes a razão. 143 é igual a 18, mais 26 tirando 1, 25R. 143, o contrário de mais 18, menos 18, igual a 25R. Então, tirando 18 de 143, 125. O que está multiplicando passa dividindo. Portanto, a minha razão é igual a 5. Questão número 9. Calcule a razão de uma PA em que o primeiro termo é menos 6 e o nono termo, o termo 9, equivale a 34. Então, ao lado a gente já tem o termo geral, vou substituir cada coisa em seu lugar. Então, no lugar do AN, vai o valor, então, 34. No lugar do A1, menos 6. No lugar do N, o 9 menos 1, a razão eu vou obter ao final da conta. 34 igual menos 6